Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje, vamos explorar o intrigante mundo do gene Cachenet-1. Isso aí. Vamos descobrir como esse gene, que é responsável por uma parte essencial da comunicação entre os neurônios, Uhum. pode causar uma grande série de condições neurológicas quando sofre mutações. Exatamente. Você sabia que mutações no CATNA1 podem levar a condições como a hemiplegia migranosa, Nossa, epilepsia e até mesmo autismo? é incrível como um único gene pode ter um impacto tão grande. Mas, para começar, vamos entender melhor o básico. O Claro. que exatamente faz o gene Cachenet-1? Imagine os neurônios como fios elétricos transmitindo sinais. Hum. O CATNA1 é responsável por criar uma porta específica nesses fios, Ah. chamada canal de cálcio tipo PQ. Tá. Essas portas controlam o fluxo de íons de cálcio que são como mensageiros químicos essenciais para a comunicação entre os neurônios. Então, quando o Cachenet sofre uma mutação, essa porta não funciona direito, é isso. Perfeitamente. E como isso afeta a comunicação entre os neurônios? Mutações no CACNA1 podem levar a um fluxo desregulado de cálcio. Hum. Imagine um engarrafamento em uma via principal da cidade. Ah, entendi. A comunicação fica confusa, lenta ou até mesmo interrompida. Então, basicamente, essas mutações causam um caos na comunicação entre os neurônios. É isso. Isso leva a uma série de problemas neurológicos. Isso. É fascinante, mas também é um pouco assustador. Com certeza. E a hemiplegia migranosa, ou HME que você mencionou, Sim. é um ótimo exemplo de como essas mutações podem se manifestar. HME é um tipo raro de enxaqueca, Certo. que causa, além da dor de cabeça, intensa fraqueza ou paralisia temporária de um lado do corpo. Parece horrível. E o que causa essa paralisia? Pesquisas recentes, como o estudo de 2023, publicado no Brain, indicam que as mutações no codinoma podem desencadear uma tempestade elétrica no cérebro, Caramba. chamada de depressão alastrante cortical, Nossa. que inibe a atividade neuronal em áreas como o córtex motor responsável pelo controle dos movimentos. Isso explicaria a paralisia temporária. Caramba, então a HCM é como um curto-circuito no cérebro. Exatamente. E além da paralisia, quais outros sintomas os pacientes com HCM podem ter? Além da dor de cabeça e da paralisia, os pacientes com HSH podem ter sintomas como aura visual, formigamento, confusão mental, dificuldade de fala, náuseas e vômitos. Nossa. Em casos mais graves, podem ocorrer convulsões e até mesmo perda de consciência. Nossa, realmente parece ser uma condição complexa. É. E pelo que entendi, a gravidade desses sintomas varia muito de pessoa para pessoa, né? Exatamente. O que explica essa variação? A gravidade da HSM depende de diversos fatores, como o tipo específico de mutação no gene CACHN1, Certo? a idade do paciente, o histórico familiar e até mesmo fatores ambientais. Então, mesmo pessoas com a mesma mutação podem apresentar sintomas diferentes. Sim, é possível. Eita. E é por isso que o diagnóstico da HSM pode ser um desafio, já que os sintomas podem ser confundidos com outras condições neurológicas. Entendi. E como os médicos diagnosticam a HCM? Existe algum exame específico? O diagnóstico da HSM geralmente envolve uma combinação de avaliação clínica histórica, familiar, exames neurológicos. E, em alguns casos, testes genéticos para identificar mutações no gene CACHN1A. Então, o teste genético é importante para confirmar o diagnóstico. Sim, principalmente em casos com suspeita de HSM familiar, Certo. onde existe histórico da doença na família. Hum. O teste genético pode ajudar a identificar a mutação específica e orientar o aconselhamento genético para outros membros da família. Falando em família, qual é o impacto da HM na vida dos pacientes e seus familiares? Imagino que seja um desafio lidar com uma condição tão imprevisível e debilitante. Com certeza. A etimema pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. As crises podem ser incapacitantes, impedindo o paciente de realizar atividades cotidianas, trabalhar ou estudar. Nossa. Além disso, o medo de novas crises e a incerteza sobre a progressão da doença geram ansiedade e estresse. E como os pacientes lidam com esses desafios no dia a dia? Aprender a reconhecer os sinais de alerta de uma crise e ter um plano de ação para lidar com os sintomas é fundamental. Muitos pacientes se beneficiam de terapias como fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia para lidar com os desafios físicos e emocionais da HDM. Importante lembrar que os pacientes não estão sozinhos nessa jornada. Com certeza. Existem diversas organizações e grupos de apoio que oferecem informação, suporte e conexão com outras pessoas que vivenciam desafios semelhantes. Sem dúvida. E a pesquisa científica continua avançando, buscando novas formas de diagnosticar, tratar e até mesmo prevenir HDM. É animador saber que a ciência está progredindo. Mas antes de falarmos sobre as pesquisas mais recentes, gostaria de saber mais sobre as outras condições que você mencionou, como epilepsia e autismo. Como as mutações no CADNM estão relacionadas a essas condições. Bem no caso da epilepsia.
Bem no caso da epilepsia, as mutações do CADNA1A podem afetar o delicado equilíbrio entre excitação e inibição dos neurônios no cérebro. É como se o freio do sistema nervoso estivesse desregulado, permitindo que os neurônios disparem sinais de forma excessiva e sincronizada, levando às crises epilépticas. Entendi. Então, a epilepsia também é resultado de uma espécie de curto-circuito no cérebro, assim como a HTM, Isso. mas com mecanismos diferentes. E o autismo, como o CADNA se encaixa nesse contexto? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento muito complexo com múltiplas causas genéticas e ambientais. Sim. Estudos recentes têm mostrado que algumas mutações no CADNA podem aumentar o risco de desenvolver autismo, especialmente mutações que afetam o desenvolvimento e a função dos neurônios durante a infância. Então, as mutações no CADNA não causam o autismo diretamente, mas podem contribuir para o seu desenvolvimento certo. Exatamente. O autismo é como um quebra-cabeça com várias peças. As mutações do CADNA podem ser uma dessas peças, mas não a única. Certo. Outros genes, fatores ambientais e a interação entre esses elementos também desempenham um papel importante. Fascinante como a genética é complexa e com tantas condições diferentes ligadas ao CADNA, como os cientistas conseguem desvendar todos esses mistérios. A pesquisa científica tem avançado muito nas últimas décadas, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas para investigar o papel do CADNA no cérebro. Uma técnica promissora é o uso de células-tronco pluripotentes induzidas, ou iPSCs. Lembra que você mencionou as iPSCs na primeira parte do nosso mergulho? Sim, Pode nos explicar um pouco mais sobre como elas funcionam claro. e como estão sendo usadas para estudar o CADNA? Com prazer. Imagine que podemos reprogramar células adultas da pele, por exemplo, para que voltem a se comportar como células-tronco embrionárias, capazes de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, incluindo neurônios. Nossa, Essas são as EPSs. que incrível! Então os cientistas podem usar as iPSCs para criar neurônios a partir de células de pacientes com mutações no CADNA, certo? Isso mesmo. E com esses neurônios personalizados, podemos estudar o impacto das mutações no desenvolvimento e na função neuronal de forma muito mais precisa do que com modelos animais, por exemplo. Então, as iPSCs abrem um leque enorme de possibilidades para pesquisa, permitindo estudar o CADNA em detalhes e testar novos tratamentos. Que avanço extraordinário. Sem dúvida. E já existem pesquisas utilizando iPSCs para investigar o papel do CADNA em doenças como a HNM, a epilepsia e o autismo. Interessante. Os resultados são promissores e podem levar ao desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas no futuro. Falando em terapias, o que está sendo feito atualmente para tratar as condições relacionadas ao CADNA? Existem tratamentos específicos para as mutações nesse gene? Infelizmente, ainda não existem tratamentos que atuem diretamente nas mutações do CADNA. Tá. As terapias disponíveis atualmente focam em aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Entendo. Então, no caso da HTM, por exemplo, quais são os tratamentos mais utilizados? O tratamento da HQM geralmente envolve o uso de medicamentos para prevenir ou aliviar as dores de cabeça, como triptanos e anticonvulsivantes. Em alguns casos, medicamentos para controlar náuseas e vômitos também são prescritos. E para a epilepsia? Para a epilepsia, os medicamentos antiepilépticos são a base do tratamento visando controlar as crises convulsivas. A escolha do medicamento depende do tipo de epilepsia e das características do paciente. E para autismo, existem tratamentos específicos para os casos relacionados ao CADNA. No caso do autismo, o tratamento geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar com terapias comportamentais, educacionais e sociais para ajudar a criança a desenvolver habilidade de comunicação, interação social e autonomia. Ainda não existem tratamentos específicos para as mutações no CADNA1A, mas a pesquisa nessa área está em constante desenvolvimento. É importante lembrar que, em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental para ajustar o tratamento às necessidades do paciente e garantir a melhor qualidade de vida possível. Com certeza. E a comunicação aberta entre o paciente, a família e a equipe médica é essencial para um tratamento bem-sucedido. E além dos tratamentos atuais, quais são as perspectivas para o futuro? A pesquisa em terapia genética, por exemplo, oferece alguma esperança para os pacientes com mutações no CADNA? A terapia genética é uma área promissora para o tratamento de doenças genéticas, que... incluindo aquelas relacionadas ao CADNA. Imagine a possibilidade de corrigir a mutação no gene e assim eliminar a causa do problema. Parece ficção científica. Como essa técnica funcionaria na prática? Existem diferentes abordagens em estudo. Certo. Uma delas envolve o uso de vetores virais, que são como veículos que transportam genes saudáveis para dentro das células. Outra estratégia é utilizar técnicas de edição genética como o CRISPR-Cas9,
para corrigir a mutação diretamente no DNA. Uau, que avanços incríveis. Mas imagino que ainda haja um longo caminho a percorrer até que essas terapias estejam disponíveis para os pacientes certos. Sim, a terapia genética ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas os avanços são promissores. Diversos ensaios clínicos estão em andamento para testar a segurança e a eficácia dessas novas abordagens terapêuticas. É animador saber que a ciência está abrindo caminho para novas possibilidades de tratamento. E falando em futuro, o que mais podemos esperar da pesquisa com o Caquinhauá nos próximos anos? Acredito que os próximos anos serão marcados por grandes descobertas sobre o papel do Caquinauá no cérebro e o desenvolvimento de novas terapias. A pesquisa com iPSCs, a terapia genética, o desenvolvimento de novos medicamentos e a compreensão cada vez mais profunda da genética humana. Nos trazem esperança para o futuro com mais saúde e bem-estar para todos. É realmente inspirador ver como a ciência está transformando a medicina e nos dando a chance de enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. Mas antes de encerrarmos nosso mergulho profundo no Caquinauá, gostaria de abordar um último ponto. Claro. É a questão do acesso a essas novas tecnologias e tratamentos. Como garantir que todos os pacientes, independentemente de sua condição socioeconômica ou localização geográfica, tenham acesso aos benefícios da medicina moderna? Essa é uma questão fundamental. A ciência e a tecnologia devem estar a serviço da humanidade como um todo. Sim. É preciso garantir que os avanços científicos sejam acessíveis a todos de forma justa e equitativa. E como podemos construir um futuro onde a saúde seja um direito de todos e não um privilégio para poucos? É um desafio complexo que exige a colaboração entre governos, instituições de pesquisa, empresas farmacêuticas, organizações sociais. E a sociedade como um todo. Precisamos investir em políticas públicas que promovam a pesquisa científica, o acesso à saúde de qualidade, à educação e à justiça social. Concordo plenamente. A saúde é um direito humano fundamental e deve ser tratada como prioridade em todas as esferas da sociedade. E para que a ciência possa continuar avançando e beneficiando a humanidade, é preciso garantir que a pesquisa seja conduzida de forma ética e responsável. E respeitando os direitos e a dignidade de todos os indivíduos. Com certeza. A ética deve ser o guia para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e tratamentos, garantindo que a ciência seja utilizada para o bem comum. É isso aí. E com essa reflexão importante, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no fascinante e complexo mundo do Caquinauá. Espero que este mergulho tenha sido informativo e inspirador para você, caro ouvinte. A ciência está em constante evolução e a cada nova descoberta nos aproximamos de um futuro com mais saúde e bem-estar e qualidade de vida para todos. Agradecemos a sua companhia nesta jornada de conhecimento. Fique ligado para mais mergulhos profundos no The Deep Dive, explorando os mistérios da ciência e da vida. E aqui estamos nós na parte final do nosso mergulho profundo no Caquinauá. Já exploramos bastante coisa, né? Os sintomas, as causas genéticas, as pesquisas em andamento e até mesmo as promessas da terapia genética. Mas antes de encerrarmos nossa jornada, eu queria voltar num ponto que você mencionou no final da última parte. A questão do acesso equitativo a tratamentos e tecnologias. Afinal, de que adianta a ciência avançar se os benefícios não chegam a todos? É uma questão crucial. E, infelizmente, a realidade é que o acesso a tratamentos e tecnologias médicas ainda é muito desigual no mundo, né? Fatores como condição socioeconômica, localização geográfica e até mesmo o sistema de saúde do país onde a pessoa vive podem influenciar em muitas chances de receber um diagnóstico preciso e ter acesso aos cuidados adequados. É realmente preocupante pensar que tantas pessoas podem estar sendo deixadas para trás por causa dessas desigualdades. No caso específico do Caquinauá, quais são os principais obstáculos que impedem o acesso equitativo a diagnóstico e tratamento? Um dos grandes desafios é a raridade das condições relacionadas ao Caquinauá. Muitas vezes os médicos não estão familiarizados com os sintomas, o que pode levar a diagnósticos errados ou atrasados. Além disso, a falta de centros especializados e de profissionais de saúde com expertise nessas condições limita o acesso a cuidados de qualidade. E como podemos superar esses obstáculos e garantir que todos os pacientes, independentemente de suas circunstâncias, tenham a chance de receber o melhor tratamento possível? É um desafio complexo que exige ações em diversas frentes, né? Precisamos investir na capacitação dos profissionais de saúde, tornando-os mais aptos a reconhecer e diagnosticar condições raras, como as relacionadas ao Caquinauá.
Certo. A criação de centros de referência equipados com tecnologia de ponta e profissionais especializados também é fundamental para garantir o acesso a cuidados de excelência. E a tecnologia, como pode contribuir para a democratização do acesso à saúde? A telemedicina, por exemplo, poderia ser uma ferramenta para levar atendimento médico a regiões remotas ou com poucos recursos. Sem dúvida, a telemedicina tem um potencial enorme para conectar pacientes a especialistas independentemente da distância. Imagine um paciente em uma área rural sem acesso a um neurologista especializado em Cacnioa, podendo consultar com um expert em outro estado, ou até mesmo em outro país. Tudo isso através de uma plataforma online. Essa é a revolução que a tecnologia pode proporcionar. É realmente animador pensar nas possibilidades. Mas além da telemedicina, que outras inovações tecnológicas podem contribuir para o acesso equitativo a diagnóstico e tratamento de condições relacionadas ao CAC-1E? A inteligência artificial, por exemplo, tem um potencial enorme para auxiliar um diagnóstico analisando dados de pacientes e identificando padrões que podem indicar a presença de mutações no CAC-9E. Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada para desenvolver novas terapias e personalizar tratamentos, tornando-os mais eficazes e com menos efeitos colaterais. É incrível como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para promover a saúde e o bem-estar. Mas para que essas inovações cheguem a quem precisa, é fundamental que haja investimento em pesquisa e desenvolvimento e principalmente em políticas públicas que garantam o acesso universal à saúde. Exatamente. A ciência e a tecnologia avançam a passos largos, mas é preciso garantir que os benefícios dessa evolução cheguem a todos sem exceção. A saúde é um direito humano fundamental e deve ser tratada como prioridade em todas as esferas da sociedade. E com essa mensagem de esperança e o compromisso de lutar por um futuro mais justo e saudável para todos, encerramos nosso mergulho profundo no mundo do CAC-9A. Esperamos que você, caro ouvinte, tenha aprendido muito com essa jornada e se sinta inspirado a buscar mais conhecimento e a se engajar na construção de um mundo melhor. Agradecemos a sua companhia e o seu interesse. Continue mergulhando conosco no The Deep Dive, explorando os mistérios da ciência e da vida.